Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite da UME, a presença de todos aqui, e eu espero então, que a gente possa fazer um encontro rico e proveitoso para todos. A ideia é de conversar um pouquinho sobre a proposta da psicologia espírita da Joana de Ângeles, e não só depois debater em relação a essa proposta, mas também tirar dúvidas e refletir de maneira geral, enquanto uma proposta de poder levar às casas espíritas um projeto de estudo, e também conceitos, aqueles que já têm alguma leitura ou algum entendimento das obras delas e querem tirar alguma dúvida em relação a algumas ideias que ela propõe ou conceitos, também a gente vai poder então abrir um espaço para a gente refletir em cima do material que ela apresenta na série psicológica. Ontem já conversou um pouquinho sobre a proposta da psicologia da Joana, então a gente começa tentando responder para vocês uma questão que muitas pessoas nos fazem, porque Joana estaria interessada em ter esse viés psicológico e propor então 15 obras que vão fazer parte da série psicológica que começou em 88, né? E uma das respostas que a gente pode apresentar é que está lá em Kardec, né? Kardec, em 1858, ele lança a Revista Espírita, e o subtítulo da Revista Espírita é Jornal de Estudos Psicológicos. Então, você vê que lá Kardec, já na época do surgimento do Espiritismo, ele propunha a Revista Espírita como uma revista que pudesse tratar de estudos psicológicos. Por quê? Porque, de uma maneira, o estudo da alma ou do espírito, ele é inerentemente psicológico, né? Se a gente for resgatar a palavra psicologia e no que a palavra etimologicamente significa, né? Psique, do grego, alma. Logos é refletir a alma, é o pensar a alma. Então, psicologia, se a gente for ser exato na proposta então da palavra, seria o estudo ou a reflexão de pensar, de uma maneira então pesquisar sobre a alma. Claro que a psicologia se afastou disso, psicologia acadêmica, né? Mas Kardec entendia então que os comportamentos humanos, a estrutura da mente e toda a dinâmica interna tem como base a realidade espiritual. Então, já há mais de 150 anos atrás, ele então propunha um jornal de estudo psicológico que era poder entender como é que é essa realidade espiritual e como isso se reflete do ponto de vista então da nossa expressão no mundo, nas relações e assim por diante, né? Porque na verdade, de uma maneira, tudo encerra na condição dessa realidade que é a realidade do espírito. E o nosso irmão Divaldo, numa entrevista que ele deu, onde perguntaram sobre a série psicológica, eu vou ler para vocês que está muito pequeno ali a letra, e ele diz: a nova perspectiva é de criar uma mentalidade capaz de não ficar apenas nos teoremas doutrinários, mas nas soluções comportamentais. Retirar o movimento espírita que está encarcerado nas casas espíritas para equacionar os problemas da criatura onde a criatura estiver. Levar a mensagem para mudar o mundo através de uma mudança social, moral, econômica, porque, conforme Kardec, o espiritismo tem a ver com todos os ramos da ciência, não apenas da ética moral, da filosofia,
mas também da psiquiatria, do comércio, da indústria, dos relacionamentos humanos, dos direitos humanos. Nós vamos colocar as bases da doutrina no pensamento social para mudar a sociedade. Este é o novo desafio. E aí a gente lembra novamente de Kardec, porque Kardec, ele previa 3 estágios para o movimento espírita. E o último estágio seria então da revolução social, onde ele previa que o espiritismo teria um objetivo, né? E como consequência, poder realmente ajudar a que essa concepção da realidade do espírito pudesse ser reconhecida em todas as áreas do conhecimento humano, né? Que pudesse ter uma ciência do espírito, né? Porque na medida que a própria ciência, através da física, vai reconhecendo que a matéria não existe, né? E que tudo de uma maneira se fundamenta então na mente, ou seja, no espírito, vai chegar um momento que a realidade do espírito vai ser uma realidade incontestável. E aí nós, seres humanos, vamos ter que construir toda uma referência de mundo, de homem e consequentemente de ciência, a partir dessa realidade primeira, que é a realidade espiritual. Então, Joana de Ângeles, já pensando nisso, né, ela então vem colaborar com essa proposta de podermos compreender o espiritismo naquela proposta de estudar a realidade espiritual para fora das casas espíritas, levando então essa proposta da realidade espírita se inserir em todas as áreas do conhecimento e ajudar também no processo que é básico para nós, a doutrina espírita, que é a reforma íntima, né? Que toda a proposta da doutrina é favorecer a transformação moral do indivíduo, e isso que o nosso irmão Divaldo coloca, então, uma proposta de ajudar as soluções do comportamento humano. Porque esse comportamento humano tem a ver, então, com as nossas questões internas e com a dinâmica psicológica que, do ponto de vista espiritual, é uma dinâmica da realidade, dos processos que a gente traz como espírito, dentro das forças que nos movem e que nos identificam enquanto essa realidade que a gente chama de realidade psíquica e que para nós ela é espiritual, diferente da ciência materialista que entende o fenômeno humano e comportamental como efeito da química do cérebro, né? Nós entendemos que por trás dos comportamentos humanos, da nossa dinâmica psíquica, está a realidade da alma, a realidade do espírito. Então essa é a proposta da Joana, criar uma nova linguagem, uma linguagem que possa favorecer não só o espiritismo, mas também a psicologia, a começar a usar e reconhecer essa dinâmica mais ampliada, mais profunda, a partir da nossa essência que é espiritual, e ajudar então esse processo de mudança de comportamento, de reforma íntima, de evolução espiritual. E ontem a gente comentava um pouquinho sobre a história desse projeto. O João acha interessante a gente retomar um pouquinho da história, para aqueles que não estiveram ontem aqui. E como é que começou esse projeto que Joana propôs, né? Então, ela comenta a Divaldo que ficou 50 anos estudando no plano espiritual psicologia, né, para poder falar sobre o assunto. Então não é uma coisa assim que se faz de maneira automática, mágica. Os espíritos também lá estudam, né? E Joana de Ângeles não foi diferente, ela se ocupou, claro, tendo o privilégio de conversar diretamente com grandes pensadores da psicologia. Ela teve contato, entrevistas com Jung, com Freud. Então ela pode ter, digamos assim, um face-to-face, um cara a cara, junto com esses pensadores do comportamento humano, para poder entender um pouquinho da psicologia de cada um deles. E só vou desligar o celular, porque agora que eu me lembrei que ele está ligado, eu não quero que depois isso torne um transtorno aqui para nós todos. Então,
Ela começa a série psicológica dela em 88, com o livro Jesus e Atualidade. E trazendo então a proposta de Jesus como o maior psicólogo que já existiu e continua existindo enquanto referência para nós. E depois ela começa uma série de livros, começando com uma visão geral da realidade, o homem integral, o ser consciente, depois sobre o sofrimento, no plenitude, e assim ela vai trazendo junto vários conceitos da psicologia. Traz conceito da psicologia freudiana, passeia pela psicossíntese, pela psicologia de Jung, a psicologia transpessoal, o Reich. Então, com vários autores ela vai trazendo informações e conceitos desses autores, pensando em cima disso, para poder refletir a partir de uma ótica espiritual, né? Mas depois de uma certa altura, ela começa então a propor uma psicologia muito a partir da referência do Jung. Então ela se centra basicamente em todo o processo depois da série psicológica nos conceitos que o Jung desenvolveu, como sombra, self, arquétipos, complexos, inconsciente coletivo, né, e assim por diante, né? O Difaldo fala que a Joana é junguiana, né? Claro, ontem comentava com um grupo, ela não vai repetir o que o Jung falou, porque senão precisaria, ela estuda a obra de Jung e isso estaria resolvido. Ela realmente, ela parte de alguns conceitos junguianos, mas ela traz o entendimento dela desses conceitos, nem sempre ela concorda inteiramente com Jung. Então ela amplia o material de Jung, traz elementos do conhecimento espírita para poder, então, propor uma psicologia espírita, né? Então, na verdade, não é uma psicologia junguiana, é uma psicologia dela, espírita, mas que se utiliza de vários conceitos que o pesquisador Carl Gustav Jung deixou para nós, né? E em 88, então, ela começa com esse livro de Jesus e Atualidade. Os livros dela geralmente são considerados muito difíceis, as pessoas têm uma certa dificuldade de ler Joana. Então, em 98, 10 anos depois, ver como isso é demorado aqui para a gente poder assimilar. 10 anos depois, a gente tinha fundado a Associação Médica do Rio Grande do Sul em final de 96. Em 97 a gente começa então a estruturar a AME e eu começo a coordenar o Departamento de Saúde Mental da AME e penso, puxa, o que eu posso ajudar para colaborar com a AME e ajudar na questão da saúde mental. E como eu tinha lido já os livros que ela tinha lançado da série psicológica, me veio a ideia, eu vou criar um curso em cima da série psicológica. A gente não tinha sede aí na AME, então a gente começou a organizar esse curso junto com a federação, dentro da sede da federação. E aí a gente montou o primeiro curso de 2 anos em cima daquele material que elas tinham lançado até o momento. Alguns meses se passaram, não sei precisar agora exatamente no tempo, o Divaldo ficou sabendo de alguma maneira e a Joana me mandou um recado então por ele, dizendo que ela tinha muito interesse que esse projeto fosse adiante, que ela estaria me dando apoio direto junto das minhas aulas, que eu confiasse, e que ela então pedia para mim começar a divulgar esse projeto no Brasil todo. E a partir daí, então, ela me incube a ajudar a começar a formar núcleos de estudos da série psicológica para aqueles que tinham interesse. Então, toda vez que o Divaldo ia numa cidade e falava sobre a série psicológica, ou que alguém mostrasse interesse de montar um grupo de estudo ou curso, ele pedia para fazer contato comigo, para me orientar a criação de novos cursos no Brasil. Daí passou mais 10 anos, esse
foi em 98. Então, em 88 ele começa a ser psicológico, a Joana. Em 98 a gente inicia nosso estudo lá em Porto Alegre. E em 2008, né, ou seja, 2006, Divaldo me pede para me ajudar a montar o curso lá na Bahia, lá na Mansão do Caminho, que a Mansão do Caminho não tinha ainda um curso. E agora ele tinha conseguido duas pessoas, que era o Cláudio e a Iris Sinotti, que ia começar então o curso lá e pedindo para mim orientar eles a abrir o curso lá na Mansão do Caminho. 2006, e aí em 2008, eles me convidam para fechar então o curso. O último dia de aula, um curso de 2 anos. Daí Divaldo me pede para ver um seminário com ele lá na Mansão do Caminho sobre a psicologia de Joana e também já encerrar a aula da primeira turma que está sendo então finalizada na Mansão do Caminho. E aí eu vou até Salvador e lá eu conheço então o Cláudio e a Iris, que eu não conhecia pessoalmente, só pela internet. E junto com o Cláudio e Iris, a gente também faz contato com o Marlon Requidal, que é de Curitiba, que tinha já montado um curso também em Curitiba, estava nos acompanhando. E nessa ocasião ele também viaja para Salvador para assistir nosso trabalho e conhecer tanto a mim como o Cláudio e Iris. E aí a gente, a partir do apoio da Joana, a gente monta o núcleo de estudos da série psicológica. Daí eu não estava sem pai e sem mãe, quer dizer, mãe eu tinha, que era a Joana e o pai o Divaldo, mas muito isolado aqui no país, sem ter pessoas para compartilhar desse projeto. E aí Cláudio e Iris e Marlon começam a fazer parte desse núcleo junto comigo, para a gente poder estruturar melhor esse projeto, então, e expandir também para fora do país, né, essa proposta da série psicológica. E a gente começou a ajudar, a colaborar e também ver as dificuldades que as pessoas tinham em relação a fazer esse projeto dar certo. E uma das dificuldades era trabalhar com os conceitos básicos da psicologia. O conceito de ego, o conceito de inconsciente, os conceitos junguianos de soma, de self, de arquétipo, que são conceitos muito difíceis. Então, e como Joana ela não esmiuça esses conceitos, ela já parte do pressuposto dos conceitos e vai falando a maioria deles sem entrar muito em detalhe, a gente pensou em fazer um livro para poder ajudar as pessoas que estavam iniciando o estudo dela a entender esses conceitos mais básicos. E aí tudo passa por ela, né? A gente levou a proposta para ela, ela achou interessante, concordou. E aí então a gente fez o primeiro livro, que é o Refletindo a Alma, com conceitos básicos, aonde a gente também levanta uma série de perguntas, de questionários, e ela responde através da psicografia do Divaldo. Então o livro é dividido assim, em capítulos, em 3 partes. No final de cada parte do livro tem uma série de perguntas, que são respostas que ela nos dá, todas elas de cunho psicológico. O livro teve boa aceitação, foi muito bem aceito e a gente viu que era necessário ainda trabalhar alguns conceitos e dar uma visão mais prática da psicologia de Joana. Então a gente propôs fazer um segundo livro, que é O Espelho da Alma, aonde a Joana não só responde também novamente questões que a gente formulou para ela, mas também colabora com a introdução do livro e com capítulos também em cada parte da obra que a gente realizou. Então ali, nesse Espelho da Alma, ela também tem 3 textos dela e mais a introdução do livro, que é também dela, né? Então, esses 2 livros acabam complementando a série psicológica como livros que possam ajudar a criar uma noção básica da proposta psicológica dela e dos conceitos que ela vai trabalhar no total dos livros que ela deixou para nós, né? Então, basicamente, a gente tem feito esse esforço, né, de poder, de uma maneira, buscar levar. Agora tem esses 2 livros estão sendo
já traduzidos para o inglês, tem já uma ideia de traduzir para o espanhol, a gente já tem feito algumas viagens para a Europa, né? Eu já fui, o Cláudio, agora o Marlon teve também agora há pouco tempo na Itália, na Suíça. Então a gente tem feito movimentos, né? Agora em Curitiba, umas 3 semanas atrás, a gente teve o primeiro encontro dos coordenadores da série psicológica do Brasil todo. A gente tem um grupo de WhatsApp, temos um grupo de Facebook para as pessoas que coordenam a série psicológica, para a gente poder estar em contato, trocar ideia. Quem está tomando mais à frente disso agora é o Marlon, a gente dividiu as tarefas, que é muita coisa, então ele está mais à frente disso, né, para a gente poder estar em contato e poder, de uma maneira, facilitar e trocar os programas de estudos que a gente elaborou e assim por diante, né. E nesse encontro em Curitiba, foram mais, acho que umas 100 e pouquinhas pessoas, todos os coordenadores da série psicológica do Brasil todo, né? Gente da Itália, gente do Chile. Então a gente fica muito contente que a gente está conseguindo fazer valer a vontade da mentora, né? E divulgar a proposta dela, né? Então, qual é agora a minha ideia com vocês? É poder falar um pouquinho da proposta da psicologia de Joana, o que ela quer, né? E dar uma ideia então, do processo da obra dela e da proposta psicológica, tanto a nível teórico como prático. Então, Joana, ela propõe, como uma psicologia espírita, resgatar essa ideia de espírito. Então, com certeza, sendo uma psicologia espírita, é do interesse dela que a realidade espiritual seja reconhecida e todo o entendimento, então, do comportamento humano parte para essa realidade que é a realidade do espírito. Então, ela vai se utilizar, né, a ideia do conceito de self, dois grandes conceitos, dois grandes elementos no manejar a psicologia da Joana. É o conceito de si mesmo, que ela chama de self, que é o conceito que o Jung lançou, self, ou si. Então, vamos ler ao si, o despertar do si, a revelação do si, o desenvolvimento do si. Quando ela fala em si, né, é o self do Jung, e esse si é a essência da nossa realidade. Que essência é essa? O espírito, né? Então, esse si, né, é a nossa essência, que é a essência espiritual de todos nós, e que transcende, então, a consciência egóica. Então, toda a psicologia da Joana, ela é pautada ao despertar do si, ao desenvolvimento do si e à realização plena do si. Tá? Então, esse conceito de self, de si mesmo, de si, é fundamental na psicologia de Joana. E outro conceito importante, enquanto modelo, referência, é a figura de Jesus, a figura do Cristo, né? Tanto é que ela inicia a série psicológica com Jesus e atualidade, e depois ela tem um livro inteiro sobre a psicoterapia a partir da mensagem do Cristo. Então tem 2 livros da série psicológica onde o foco é a figura de Jesus, né? Jesus como realmente a máxima expressão que a nossa natureza humana pode atingir, né? Como esse potencial do si, né, da nossa força criativa, da nossa força espiritual, da nossa essência, nossos recursos para a gente poder realmente, enquanto potencialidade, enquanto possibilidade de desenvolver e se tornar essa figura, então, que é a figura simbólica, né, da trajetória de Jesus. E Jung vai dizer isso também. Jung coloca Cristo é o homem interior a qual se chega pelo caminho do autoconhecimento. Parece que é uma frase de Joana de antes, né? Mas não é do próprio Jung. Então, Jung já tinha, de alguma maneira, no mito cristão,
na figura do Cristo, a imagem daquilo que chamou da individuação. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. E Jung vai mais longe. Ele vai dizer que toda a realidade do homem ocidental passa pelo mito do Cristo. Ninguém pode chegar no seu processo psicológico de desenvolvimento, de transformação, sem passar pela referência que é Cristo em nossas vidas. Então, Jung já tinha essa sacação, ele já tinha essa compreensão, e Joana de Anjos vai levar isso ao extremo. Ela vai realmente pegar Jesus, né, como a nossa referência, e vai trabalhar não só no Evangelho, né, com a própria psicologia proposta pelo Cristo, mas a figura dele, né, e o exemplo dele como uma referência desse self, desse si que se realizou, e como tal, então, é o caminho simbólico para todos nós. Não é que a gente tem que aqui repetir Cristo, né? Mas não é uma cópia literal do caminho do Cristo, mas é um caminho enquanto questões essenciais que ele viveu, questões essenciais que representam a postura dele frente à vida, e que nos remete então, nessas questões e postura, a modelos psicológicos fundamentais para a nossa saúde psicológica. Então a gente vai ter realmente na vida do Cristo, né, esse paradigma novo desse homem integral, desse homem pleno, desse homem que vai se desenvolvendo e vai tomando consciência da sua dimensão cada vez maior e espiritual, para desenvolver aqueles potenciais que a gente já traz como filhos de Deus, né? Que todos, né, como o próprio André Luiz fala, né, que existe o superconsciente, né, que são, existe o inconsciente, que é o passado, o consciente presente, e o superconsciente, que é o futuro. Então, o futuro já está dentro de nós, latente, com potenciais dessa dimensão divina, dessa marca que todos nós trazemos como filhos de Deus, e trazemos então a perfectibilidade, né, dentro da gente, os potenciais para ser perfeito, para se tornar um espírito pleno, um espírito de luz, um espírito então consciente na sua plenitude, e pleno de amor e de sabedoria também, que esse é o nosso ideal. Então, Joana, ela vai seguir essa proposta. Então ela vai dizer: Jesus é o perene momento em que o Rei Solar mergulhou nas sombras terrestres, a fim de que nunca mais houvesse trevas na humanidade, possibilitando uma perfeita identificação entre a criatura e seu Criador para todo sempre. Com a série psicológica, Joana aprofunda essa proposta, oferecendo a busca do homem integral e a realização plena do ser, abrindo os horizontes do homem interior e nos mostrando o caminho da conquista individual, onde todos estão a partir dele autorizados e conscientes que podem ser um Cristo, ou seja, um ser realizado em comunhão plena com Deus. A gente poder um dia dizer, como Jesus disse: eu e o Pai somos um só. Então, quando Jesus disse eu e o Pai somos um só, ele está refletindo uma mente que conhece a mente de Deus e que está em plena sintonia, em harmonia com a vontade divina, uma consciência plena. Então, realizar Cristo é poder estabelecer essa conexão, né, de ter uma consciência tão realizada que poder viver é poder de alguma maneira saber a vontade do Pai e realizar essa comunhão plena com Ele, né? E isso vai se dar a partir daquilo que a gente vai chamar do eixo ego-self, né? Que eu vou também voltar depois para vocês, como é que se dá essa relação da nossa consciência menor, do ego, que é da consciência, com esse centro ordenador que é o self, e que representa a essência espiritual e também representa a presença divina em nosso ser.
E ela fala mais em relação à questão de Jesus. Jesus aspirava para todos os indivíduos a mesma posição que conseguiu, tendo o Pai como exemplo e foco a ser conquistado. Propôs que ninguém se satisfaça com o já conseguido, mas cresça, busque e se entregue ao esforço constante de libertação, ascendendo no rumo da grande luz. Então, essa é uma outra proposta de Joana, né? Uma variação sobre essa ideia. Então, a psicologia de Joana é uma psicologia de um muito positiva. Ela quer nos libertar desses séculos de tradição judaica cristã, que a gente ficou prisioneiro de um mito, de um Cristo que não é um mito cristão, não é um Cristo verdadeiro, né? Quando a gente fala do mito cristão, a gente não está falando da religião cristã que foi deturpada ao longo dos séculos pelos interesses dos homens. Está falando de resgatar realmente os ensinos de Jesus, né? A presença em nossa vida e ser um exemplo pleno que nos é então um modelo frente aos enfrentamentos da vida, né? Então, é diferente desse Cristo punitivo que está na cruz e de um sofrimento, essa ótica judaica cristã que a gente vem sendo trazido, que está no nosso inconsciente coletivo, cultural, de que a gente tem que sofrer, uma visão derrotista, pessimista, que a vida é pesada, que tudo é complicado e que o céu é só depois. Então, Joana propõe uma ideia proposta diferente com a psicologia dela. É uma psicologia de dignidade, uma psicologia de libertação dessa visão pequena, estreita, e dizer, nós podemos ser também como Cristo. Uma psicologia otimista, que resgata os nossos valores, os nossos potenciais, de um pai que acredita no homem, que acredita na nossa força criativa, que acredita na nossa capacidade de amar, que acredita nos recursos que nós teremos dentro da gente, que ninguém mais é coitadinho aqui, né? Que a gente sai então dessa fase infantil de querer evitar os problemas da vida, de fugir da vida, que é uma visão paternalista, onde o pai nos pegue no colo, que nos proteja da realidade e que nos faz ainda de uma maneira de nos envolver a ponto de nos evitar o confronto com a vida. Não, é uma proposta de maturidade psicológica, de maturidade espiritual, sair então dessa noção infantil, porque a criança, ela exige muito, de um lado, e de outro lado, ela teme muito, né? E nós, como que espirituais, também somos muito exigentes, e tememos a vida, e se tememos a vida porque a gente não confia ainda em Deus, a gente não confia na vida, e não confia plenamente em nós mesmos. Então a gente tem que romper essa visão que é ainda muito estreita e muito limitada, para uma visão nova. Então ela quer realmente assegurar para a gente que existe um caminho e que esse caminho é rico, é possível e é libertador. Essa é uma proposta da psicologia dela, né? E esse caminho se faz então pela figura do Cristo. Então, eu vou dar um exemplo um pouquinho para vocês. Eu falei, puxa, pensei, como é que eu vou poder trazer um pouquinho disso para o pessoal aí em Carazinho? Então, eu vou trazer um exemplo prático da proposta dela, e a gente poder fazer uma relação um pouquinho então, com os conceitos do Jung e a proposta psicológica dela, e peguei só um livro dela. Então, vou pegar um livro e chutei daí, e aí a partir desse livro eu vou trazer alguns conceitos que a Joana traz, para a gente poder pensar um pouquinho a psicologia dela, só como exemplo. Então, eu não vou adentrar nos conceitos, eu não vou, de uma maneira, me ocupar disso de maneira tão profunda, porque o nosso estudo da série psicológica atualmente se faz em 5 anos, em encontros semanais de 1h15, 1h30 cada encontro. Não é uma psicologia que a gente se estude assim
né, tão rapidamente. Então, mas só para dar uma ideia assim, da proposta dela e de como a gente pode pensar ela a partir do que ela nos traz. Eu peguei a obra Em Busca da Verdade e todas as citações que eu vou trazer agora é desse livro, tá? Para gente ter uma ideia de algumas propostas que ela faz. Então a gente começa com a ideia do Jung, primeiro, que ele diz: onde falta o amor, entra o poder. Ou seja, o poder é o substituto do amor. Então, com isso, a gente está numa psicologia de valor, né? Quer dizer, é da natureza humana buscar o que é essencial para ele. Ninguém pode fugir disso, né? Isso o Anjo agarrou, um grande espírita gaúcho, naquele livro Grandes e Pequenos Problemas, já trazia que todo ser humano inconscientemente busca Deus, querendo ou não querendo, porque Deus é o nosso valor máximo, né? E a gente vai justificar isso, que todos nós buscamos o que é melhor para nós, sem exceção, mesmo que o melhor seja um equívoco, porque a gente se engana no que seja melhor, né? Mas a gente tenta buscar o melhor. E assim como a plantinha, ela inconscientemente busca a luz, e se a gente fechar essa estrutura aqui e botar uma planta e tiver um buraquinho de luz, essa planta vai seguir a orientação da luz. Então isso já é um reflexo da natureza que instintivamente a gente busca o melhor. E a luz é o símbolo de Deus, é o símbolo da fonte da vida, o Sol como o grande gerador da vida no planeta, gera calor, gera luz, nutre, como não é à toa que ele é, nas grandes religiões primitivas, o símbolo máximo da divindade. Deus, primeiro, é simbolizado pelo Sol, né, como uma projeção dessa fonte de vida. Então, assim como a plantinha naturalmente busca a luz, porque ela não pode viver sem a luz, nós inconscientemente também buscamos a luz, mesmo quando a gente opta pelo mal. Tá? Então, isso é uma condição. A gente brotou do seio divino com uma mônada sem consciência, para poder tomar consciência e voltar a Deus conscientemente. Fazer esse caminho de volta, de buscar realmente esse reencontro com a divindade, dessa integração plena com o amor do Pai. E essa fonte da assistência e o valor maior que chama de Deus é representado no amor. Tanto é que a gente diz que Deus é amor. Então, nossa experiência mais psicológica, mais perto da ideia de Deus, é a ideia de amor, né? Então, nós ansiamos por amor. Nós todos estamos baseados numa falta, numa carência, que começa lá nessa ruptura, quando o espírito é apenas um lampejo espiritual, não um espírito, e sai de Deus, e é esse rompimento, essa mônada divina que se desprende dele, tem a marca dele. Existe então uma força interna, que é desse self, que a gente vai dizer, que anseia a buscar de novo a plenitude dele, desse estado que a gente chama de Ouroboros, de uma participação mística, de um momento que a nossa consciência estava lá, mesmo adormecida, inserido no todo divino, e que depois de apartado desse todo, anseia voltar a ele. Assim como o bebê, que no primeiro momento é um só com a mãe, e ele pensa, nos primeiros meses de vida, que tudo é um pedaço dele, né? E para ele, a mãe representa esse primeiro estágio de uma base de vida, né? E da qual ele está ligado psicamente, e da qual ele depende também, né? Então nós também, de alguma maneira, trazemos essa falta, que Freud vai falar de narcisismo primário, e depois a secundário, né? Um anseio, porque a gente não é um ser completo, gente.
E por não sermos um ser completo, isso é uma sabedoria divina, mas movido pela lei de amor, a gente precisa um dos outros. Porque a grande lógica do amor é que a gente possa ser uma relação de troca. Tudo no universo é interdependente. Tudo se relaciona no universo. As coisas são assim, querendo ou não querendo, né? E se tudo se relaciona numa grande rede de conexões, de interdependência, é porque a gente não pode viver sem troca, né? Sem cuidado, sem interação com o outro. Então, a base da vida em todo o universo é a relação, o relacionamento. Tudo se relaciona no universo. Tudo isso para a gente poder exercitar a lei de amor, que é uma das grandes leis naturais que se baseia toda a realidade da vida, não só humana, como da vida do universal. Tá? Então, esse anseio que nos move pela falta é esse valor maior que é amor. E quando esse amor nos falta, a gente projeta esse anseio então no poder. Por isso que diz que o poder é a busca desse valor por controle, por imposição, e não naturalmente, porque o amor conquista naturalmente. O amor mobiliza, o amor cativa, o amor alimenta, o amor reconhece. Então, quando a gente não consegue amar, ou quando a gente não acredita no amor, o grande processo de compensação psicológica é o poder. O ódio não é o contrário do amor. Na verdade, o ódio é o amor que enlouqueceu, o amor que não suportou de uma maneira essa falta e se volta contra o objeto amado. Porque o contrário do amor é a indiferença e o poder. Tá? Então o poder é esse desespero de buscar esse valor por um caminho que ele não acredita que é o caminho amoroso. Tá? Então, o que a Joana vai colocar em relação a isso? Né? Antes disso, isso é da Joana já. Ter e poder se transforma em algoz do indivíduo, porque se transfere do estado de posse para tornar-se possuidores, escravizando na rede vigorosa do egoísmo e dos interesses subalternos. Produzem conceitos falsos nos relacionamentos humanos. Então, a Joana vai no livro, né, que eu citava para vocês, Em Busca da Verdade, começar então a trazer certos entendimentos dessa psicologia do poder, dessa falta de amor. Então, quando a gente não consegue se reconhecer como filhos de Deus, quando a gente não consegue reconhecer como capaz de amar, a gente substitui o ser pelo ter e pelo fazer. E a nossa sociedade, que é uma sociedade extremamente individualista, competitiva e pouco amorosa, egóica, um excesso de ego. Então é uma sociedade onde o modelo de ego é um modelo heróico, de superação, e o herói, ele é baseado, a psicologia do herói é uma psicologia realmente necessária pelo ego, né, que a gente tem que, nas várias fases da nossa vida psicológica, a gente tem que superar etapas, né, a gente tem que sair da infância para a adolescência. A adolescência, a gente vai viver o mito do herói, a gente vai sonhar com que a gente é super-herói, a gente vai se voltar para os grupos para se sentir forte e se sentir seguro para enfrentar a vida, a gente vai fazer fantasias grandiosas, né? Tudo é muito grandioso no adolescente, porque ele está vivendo a fantasia do herói, porque ele tem que realmente matar aquela imagem emocional infantil e matar também a imagem muito grande dos pais para poder se sentir capaz de conquistar o mundo e ter um lugar na existência depois como adulto, né? Então, o mito do herói, não só na adolescência, mas ele vai ser ativado toda vez que o ego se sente ameaçado e tem que superar um obstáculo. Mas enquanto mito, enquanto um padrão de comportamento universal, né? Isso que chama de padrão arquetípico, arquétipos são padrões universais, ele não é o único e nem sempre é o mais importante. E se a gente fica se identificando com o mito do herói, preso no mito do herói, a gente não faz
outros processos necessários ao nosso amadurecimento psicológico. Porque na Grécia Antiga, só para vocês terem uma ideia, existia aquilo que os gregos chamavam do metron. O metron era a justa medida do humano. Então, os gregos tinham uma ideia assim que o ser humano podia ir até um certo limite. Depois só os deuses. Tá? Só que o herói, ele é filho geralmente de uma mulher, de um mortal com um deus. Então ele é ao mesmo tempo meio humano e meio divino. Então os grandes feitos na mitologia grega, na região grega, é feito pelos heróis. E o herói, ele transgride o metron. Né? O metron é justamente do humano. Então ele tem, por quê? Para ser herói, tem que ter um feito extraordinário. Digamos lá, carazinho quer resolver um problema X lá, ninguém resolve. Daí vai lá o Hércules, consegue resolver lá o problema, daí se torna um herói para a cidade. Então, o herói é justamente aquele que consegue fazer algo que está acima do normal e consegue resolver um desafio. Então ele se torna herói. Então, o que torna o herói um herói é justamente, geralmente, uma tarefa, um desafio. Né? Só que nós somos muito mal acostumados e daqui a 2 dias a gente já esqueceu que o Hércules fez aquele grande feito. Ele já caiu na vala comum, né? E daqui a pouco, coitado, se ele quiser continuar sendo um herói, ele vai ter que arrumar uma outra coisa para fazer, para mostrar para a cidade que ele continua tendo valores e sendo importante. Né? Então, o ciclo heróico é um ciclo do fazer e do ter. Então, o mito do herói nos faz a gente conquistar coisas do mundo, mas se a gente fica muito preso, identificado com esse padrão, a gente esquece de uma coisa fundamental, que é o ser. E não o ter e o fazer. Então a gente começa muito mais buscando imagens coletivas, de ter coisas para se sentir importante, de fazer coisas para ser importante. Quanto mais eu faço coisas, mais eu pareço importante. Quanto mais eu tenho coisas, mais parece importante. Mas ser mesmo que importa, eu sou esvaziado por dentro. Então, eu vou ficar preso numa persona, numa imagem coletiva e vou deixar de lado a minha natureza essencial. Então, eu fico muito preso ao que o mundo espera de mim, o ter amor do mundo, e aí que a Joana vai colocar, que ter e poder se transforma em toda uma dinâmica que nos escraviza em querer possuir o outro e as coisas, e nos faz, então, nos perder da conexão com o nosso self, com a nossa essência espiritual. Então, Joana vai dizer, não é o amor que aprisiona, senão a insegurança do indivíduo, que transfere para outrem os seus medos, as suas inquietações, as suas ansiedades, aguardando tê-los resolvidos, sem esforço que se faz vigido para tanto. O amor é a luz que se espraia em todos os sentidos, a tudo envolvendo na mesma claridade, sem excesso no epicentro, nem diminuição à distância. Então, Joana aí está trazendo 2 questões básicas na psicologia, que é a questão que todo o processo que envolve o amor, o exercício do amor se faz no relacionamento, a gente não tem que fugir disso. E daí tem 2 fenômenos psicológicos básicos em psicologia, que é a projeção e a transferência, tá, gente? Então, existe um mecanismo que é automático, que todos nós fazemos, que a gente sempre vai projetar aquilo que a gente não resolveu dentro da gente, coisas que a gente não conhece, a gente vai projetar no outro. Então, o outro sempre vai ser um espelho da nossa realidade interna. Isso não tem como ser diferente. Isso, na verdade, na psicologia a gente chama de um mecanismo de defesa. Eu nego que eu tenho um sentimento negativo, um defeito, eu nego e digo, não, isso não é meu, isso aqui é do outro, aí empurro para o outro. Né? Ou é o mundo que é culpado.
Eu sou assim porque o mundo me fez assim. Então a gente chama de projeção. Mas não é só um mecanismo de defesa. Isso, na verdade, é uma sabedoria divina, porque é como se o mundo material, a realidade física, nada mais fosse um espelho da nossa realidade mental. Porque tudo começa na mente. A matéria nada mais é do que aquilo que ganhou forma a partir da nossa própria produção mental. Porque tudo no universo, né, o amigo Goswami, que é aquele físico indiano, ele vai dizer o universo como autoconsciente. Então não é a matéria o centro da realidade, vai ser a consciência. E ele está muito certo em relação a isso, aquilo que o André Luiz também já nos diz de várias maneiras. Né? Então, a mente cria a realidade. Então, tudo aquilo que a gente cria e não reconhece, a vida, na sua sabedoria, vai tentar nos aproximar. Então, a vida é uma tentativa de poder trazer para perto de nós aqueles aspectos de nós mesmos que a gente não reconhece. Para que a gente possa despertar nossa consciência e perceber aquilo que a gente não está em condições ainda de reconhecer em função da nossa imaturidade. E isso vale para os relacionamentos, gente. Tá? Então, tudo aquilo que nos pertence e a gente não reconhece, a vida vai nos trazer de alguma maneira. E aquilo vai nos tocar emocionalmente. Então, nunca é por acaso as nossas reações emocionais. Se eu não gosto de alguém, ou se algum traço de personalidade me incomoda, é porque bate em alguma coisa minha mal resolvida. Né? Então, tem pessoas que têm um jeito de ser, pessoas que são muito egoístas, ou agressivas, ou são muito mimimi, qualquer coisa. E se aquilo mexe comigo, eu não suporto o mimimi daquela pessoa. Toda vez que, né, é porque tem alguma coisa em mim mal resolvida com mimimi. Né? Então, o problema é meu mimimi, não do outro. Né? Então, na verdade, essas coisas que nos incomodam é porque existe um reflexo aí, né? Um reflexo de algo que está no outro, que eu penso que é do outro, mas na verdade tem a ver com as minhas coisas internas. Então, esse mecanismo chama de projeção. E outro mecanismo que é básico nos relacionamentos, a gente chama de transferência. Então, a gente vai sempre atualizar na relação com o outro questões emocionais das relações básicas da nossa vida. Principalmente nas referências de afeto. Isso a gente não tem como fugir disso. Então, toda relação humana, nunca ela é totalmente objetiva. A gente nunca consegue enxergar o outro como ele verdadeiramente é. E nunca o outro vai nos enxergar como a gente é verdadeiramente. Porque sempre vai misturar coisas nossas na relação com o outro. Porque a gente não tem uma consciência plena, objetiva, para perceber a realidade de maneira realmente verdadeira. Então, nossas relações são sempre subjetivas. Né? Quando a gente fala, quando um paciente reclama da mãe ou do pai, nunca é a mãe verdadeira. Não é o pai verdadeiro. É a imagem que ele tem da mãe e do pai. Certamente. É a imagem que ele viveu, é a imagem que ele construiu, que tem a ver com elementos objetivos, né, características daquele pai e da minha mãe, mas que também é do que eu construí emocionalmente em cima. Tanto é que às vezes a gente vai fazer uma entrevista com família, e a visão que os filhos têm do mesmo pai ou da mesma mãe é completamente diferente. Mas não pode estar falando da mesma mãe, né? Como é que tua mãe? Coitada da minha mãe, é uma pessoa sofrida, deprimida, eu tinha pena dela, se esforçou, eu senti um grande amor com ela. Daí a gente fala para outra pessoa, como é que tua mãe? É uma pessoa egoísta, deprimida, só pensava nela, negligente, né? E é a mesma mãe, mas cada um tem uma forma de avaliar e de ter uma imagem daquela experiência com aquela mãe. Então, as relações humanas nunca vão ser totalmente objetivas, né? E na transferência, então, o que vai acontecer? A gente vai atualizar na relação com os outros coisas mal resolvidas do passado. Porque tudo que é do passado que nos pertence, nos acompanha. A gente não pode fugir disso. Então, por exemplo, se eu estou preso na relação infantil com meu pai,
onde eu tinha medo do meu pai, onde eu queria o amor do meu pai e não conseguia ter o amor dele. E eu não resolver isso, isso vai depois influenciar nas minhas relações humanas, talvez com o meu chefe. E toda vez que eu tiver uma figura de autoridade, eu vou transferir aquele problema do pai para a figura de autoridade. Vou achar que o meu chefe não gosta de mim, eu vou ter medo do meu chefe, porque eu estou transferindo características psicológicas que mal resolvidas, transferindo para lá como uma forma de atualizar e resolver. Só que se eu não tenho consciência, eu posso ficar preso neuroticamente naquele relacionamento e, em vez de resolver, ainda me afundar mais ainda. Dizer, viu, ninguém me gosta. Eu tenho toda dificuldade de lidar com chefia, com pessoas de autoridade, na casa espírita, no trabalho, nas relações. Por quê? Porque tem uma questão minha que está lá, mal trabalhada, que vai ser transferida nos outros. Então, se eu sou um homem maturo, eu posso buscar na figura da esposa, não uma mulher, mas uma mãe, né? E tendo uma relação onde eu me fico numa relação de dependência emocional, de infantilidade, e como muitas mulheres gostam de ser mãe também, né? Eu vou encontrar muitas vezes uma mulher que acaba acolhendo esse lugar e fica uma relação onde a mulher é muito maternal, o homem muito infantil, até que uma hora pode seguir um câncer disso, dessa brincadeira, e a relação entre crise, né? E assim por diante. Então, isso tudo é um processo também do natural da vida. A gente não consegue viver sem projeção e sem transferência. Todas as dinâmicas de relacionamento vai ter um tipo dessa dinâmica acontecendo, tá? E Joana vai dizer, é através do amor que a divindade penetra a consciência humana. Abrindo seu amor, cada um descobre que qualquer tipo de fuga é perturbador, enquanto que todo avanço na direção do serviço fraternal, da solidariedade, do amor constitui próximo encontro com a saúde. Então, aí ela propõe, então, que viver o amor é viver o divino dentro da gente. Né? E, então, é uma proposta bastante encorajadora, generosa, e de poder confiar na nossa capacidade de amar. Porque a gente, infelizmente, a gente desconfia muito da gente do outro. A gente não confia ainda muito no amor. Né? Então, a psicologia da Joana é uma psicologia que começa a reconhecer, não, a gente ainda é muito carente, a gente ainda é muito assim, desmilinguido, no afeto desajeitado, mas nós todos temos essa capacidade de amar e é através dela que a gente chega a Deus. Né? E nesse grande exercício, então, que ela vai propor várias formas de fazer esse caminho, a gente vai estabelecer esse eixo ego-self, que é essa relação da nossa consciência menor com a nossa consciência maior. E tudo aquilo que a gente nega, né, aqueles conteúdos internos que a gente nega, acabam, de alguma maneira, exercendo pressão dentro da gente. No Conflitos Existenciais, ela tem um capítulo chamado de neurastenia, que é um conceito pouco usado, não é tão mais usado pela medicina, o neurastênico, que seria, do ponto de vista psicológico, a gente chama hoje do estressado. Ou seja, todos nós. Todos nós meio estressados, meio neuróticos, porque a gente está numa vida meio complicada, né? Mesmo no interior, infelizmente, isso atingiu até, né, a nossa vida no interior, que devia ser mais pacata, mais tranquila, mas a neurose, ela não, até gado, até cachorro fica neurótico hoje em dia, né? Então, até os animais que estão estressados. Bem, então, essa neurastenia que ela coloca, só para dar um exemplo, ela fala assim que o neurastênico, por questão de culpa de outras vidas, com uma questão de autoestima baixa, por questões de uma exigência muito grande também, porque às vezes quando a gente reencarna, a gente pode fazer um processo de tomada de consciência muito grande do nosso passado, né? Eu já falei 10 mil vezes, né? Tem quantas encarnações eu estou lá empatando a minha vida, agora não posso errar mais. Eu me confrontei com o meu passado,
agora é a chance de eu me redimir. Então, muita gente vem também com um excesso de expectativa e de cobrança interna e tem medo de falhar novamente. E isso cria no nosso inconsciente, muitas vezes, uma exigência que é exagerada. Então, o neurastênico, e se a gente vem com uma culpa ainda, que é uma coisa básica também de todos nós, né? Com uma autoestima baixa também, que é um ingrediente também de todos nós, então já, né, são coisinhas que todos nós temos em maior e menor grau. Um pouquinho de culpa, um pouquinho de autoestima, e a gente cria uma expectativa tão grande em cima da gente, achando que a gente tem que é a última chance, o planeta está em transição, ou se eu não se transformar agora eu vou junto depois e não fico aqui, então eu tenho que segurar essa oportunidade, porque senão o planeta Chupã vai me levar, ou sei lá o quê, eu vou ter que migrar para um planeta muito pior. Deus o livre, meu Deus, vou me separar das pessoas que eu amo. Então, eu estou nesse desespero da minha última encarnação, né? Celebrador da última hora. Isso vira uma neurose daí, né? Então, o que isso cria? A Joana Dias vai falar. Vai criar, de uma maneira, uma relação com a vida, que é uma relação onde a vida se torna muito ameaçadora, muito perigosa. E aí isso cria um mecanismo psicológico onde eu vejo na realidade sempre algo de urgente. Estou sempre em falta com a vida. Eu tenho que fazer, eu não posso perder tempo, sou espírita, minha última encarnação, eu tenho que ler, eu tenho que fazer caridade, eu não consigo me dar o direito de me sentir merecedor de estar na vida, de ter prazer, de ter alegria, de poder me sentir realmente um filho de Deus, merecedor de estar aqui, ainda mais se eu tenho culpa, né? Então isso vai trazendo também um tipo de mecanismo que é achar que sempre tudo é maior, muito maior do que eu posso. Isso gera um medo frente à vida. Então, por mais que eu faça, eu nunca estou seguro. E eu acho que eu sou pequenininho para poder lidar com a vida. Então, isso faz com que gere uma tensão de energia, de libido, de forças internas, gerando uma descarga maior também, por causa dessa tensão, e eu perco mais energia do que era necessário. Ou seja, eu fico num tormento interno desnecessário. Tá? Então a Joana vai falar assim que muita gente aí perde muita energia, daí eu me canso fácil, porque o neurastênico, um dos sintomas é um cansaço crônico, eu não tenho energia para fazer as coisas, parece que tudo é muito pesado, a coisa é mais difícil. Então existe uma má compreensão minha em relação à vida por processos psicológicos que eu trago de outras vidas e de uma estrutura que eu criei por mal compreender essa realidade, né? E aí o que acontece? Se eu faço uma fuga psicológica e evito a realidade, né? E tento também, em vez de enfrentar a vida, eu evito a vida, esses conteúdos que eu tento evitar por medo de enfrentar vão cair no meu mundo interno, vão cair no meu inconsciente. E quanto mais o conteúdo cai no inconsciente, mais forte ele fica. Porque ele fica dissociado da minha consciência, ele vai que nem um imã atraindo outros conteúdos e criando uma outra personalidade dentro de mim. Né? E isso vai gerar mais conflito interno. Então isso veio de me ajudar. Então por isso que fugir da vida nunca é uma solução, gente. É melhor enfrentar, se aceitando, acendo o limite da gente, aprendendo com ele. Mas fugir gera três coisas extremamente penosas para a gente. A gente perde a conexão conosco mesmo. E, então isso despotencializa o nosso poder espiritual. A gente dissocia esse conteúdo de nós mesmos, ele cai no nosso mundo interno. Isso, em vez de resolver o conflito, ele aumenta o conflito. Então, né? E aquela realidade que é pesada, que é difícil, se torna mais pesada ainda, porque por eu não conseguir enfrentar e evitar, eu estou reforçando isso que eu sou incapaz de viver, de enfrentar a vida. E aí eu vou achar que aquilo cada vez é maior e mais difícil ainda. E eu vou paralisando o meu processo espiritual. Né? Então,
né? E a gente vai criando um mecanismo neurótico de enfrentamento da vida que, em vez de ser positivo, se torna nefasto, destrutivo. Então, esse conteúdo que eu nego e que eu reprimi e que ficou lá embaixo, acaba exercendo um poder de atração lá dentro. E por isso que essa frase do Hillman, né? Desejamos o que mais tememos e tememos o que mais desejamos. Então, de maneira, eu tenho uma relação de temor e fascínio por aquele conteúdo, né? Então, assim como todo diabo, né? Ele assusta e fascina ao mesmo tempo, né? O diabo pode ter 1000 nomes, né? E se a gente nega a existência desse poder diabólico dentro da gente, né? Ele vai entrar pela porta dos fundos. O que é pior é que a gente não vai reconhecer ele, né? A gente vai comprar gato por lebre, né? E aí ele vem disfarçado de uma coisa boa, né? Que a gente deseja, e quando vê, é nosso maior temor. Então, a gente nunca deve evitar, né, esse confronto com essa nossa parte diabólica, né? A gente tem que convidar o diabo para tomar um chá das 5, conversar com ele, olhar bem para ele e ver que ele tem umas garrinhas, uns pelinhos, para a gente poder reconhecer e poder entender a psicologia do diabo, né? Porque ele é muito malandro, ele é muito agudo, para a gente poder lidar com ele, senão a gente realmente dança, né? Então, e diabo, né, a palavra diabolos do latim quer dizer aquele que divide. Então, o diabólico em nós é aquilo que é dividido, aquilo que é neurótico. Tudo que é diabólico é aquilo que separa, divide a gente perde a conexão com Deus e conosco mesmo. Isso é o diabólico, né? E simbólico é o contrário de diabólico, né? Porque símbolos quer dizer aquilo que reintegra, que reúne. Então, simbólico é o contrário do diabólico, né? Então, poder entender a vida não de maneira materialista, literal, mas de maneira simbólica, no sentido que tudo tem um sentido espiritual. Se a gente compreender que toda a realidade tem um sentido espiritual, a gente está aprendendo a refletir, a simbolizar, está fazendo um caminho de reintegrar aquilo que está dissociado em nossa vida. Então, essa é uma proposta também, de a gente poder então não negar a nossa realidade. Nosso tempo está aí, então eu vou passar um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Ele deu uma... Deixa eu ver o que é importante aqui. Então, eu vou trazer a questão da sombra, um pouquinho do self, a proposta. Eu falava para vocês que existe um êxtago self, que a Joana vai explorar bastante nisso. Esse êxtago self não é uma criação do Jung. O Jung falava dessa relação com a personalidade menor e a personalidade maior, então ele fazia uma comparação com a mitologia mitraica, que a mitologia mitraica, ela tem na mitologia 2 irmãos gêmeos, que são os Dióscuros, que um é imortal e outro é mortal. Então ele dizia assim que o ego é o lado mortal da nossa natureza, e que o self é o lado gêmeo imortal da nossa realidade. Você faz essa comparação, né, que nós temos 2 centros na nossa natureza psíquica. Um que é o centro da consciência, que é o ego, a consciência menor, e outro que é o centro da personalidade inteira, que é o self, que é o espírito, né? E que essa consciência é a consciência profunda da alma, né? Que está lá naquilo que Jung chama de psique objetiva. E essa consciência profunda é a consciência moral, a consciência ética. Quando Kardec pergunta onde está escrito a lei divina, e os espíritos respondem, é na consciência do homem, não é a consciência do ego, é a consciência do self, né? Porque a psicologia junguiana, o inconsciente junguiano, ele não é pulsional como o inconsciente freudiano, porque o inconsciente freudiano, o inconsciente é apenas só pulsão, e o inconsciente do Jung é o inconsciente sábio. Ele tem autonomia, tem conhecimento, então tem também consciência dentro do inconsciente. Que consciência é um conceito bem complexo, a gente tem 7 formas de consciência. Eu não vou entrar aqui nesse conceito que é muito complexo, mas só dizer que existe um nível de consciência que é do ego,
né? Que é uma consciência limitada, que de acordo com a nossa evolução, nosso momento que a gente reencarna, e uma consciência muito maior que fica no inconsciente. Que muita coisa eu já sei que nessa vida eu não estou usando, né? Muitas habilidades que eu desenvolvi em outra vida, que nesse momento não vão ser interessantes para mim, ficam no inconsciente. Existe também uma força autorreguladora da vida, que são as leis morais, as leis naturais, que estão dentro de mim, essa consciência maior, que quando eu desencarnar, eu vou ter que confrontar com ela, né? Então, quando eu desencarno, eu vou ter que me confrontar com a minha consciência mais profunda e ver se eu estou em harmonia com as leis divinas. Então, essa consciência do self, ela faz um eixo com a consciência do ego, com a consciência menor. Então, é como se, junto com a nossa vida egóica, tem uma força que nos acompanha, uma presença. Como é essa imagem da presença espiritual do protetor, do anjo da guarda, né? Assim como isso na mitologia grega também eles falam isso, né? No livro A República de Platão, no mito de ele vai explicar como é que as almas descem, né? Como podemos chamar, encarnavam, né? E daí eles têm que passar pelas 3 molhas, que é as deusas do destino humano, e eles ganham o daimon, né? O espírito tutelar que vai acompanhar a alminha aqui. Ele explica todo esse processo de que a gente ganha, então um espírito tutelar, que é o anjo da guarda, que vem tentar nos lembrar do que a gente veio fazer aqui, para a gente não esquecer, porque a matéria nos anestesia, né? nos entorpece. Então a gente pode se perder do nosso projeto reencarnatório. E esse espírito protetor, ele vem nos ajudar, como um grande amigo, a poder fazer essa caminhada. Só que esse amigo da alma não está só fora de nós, na figura do espírito protetor, está dentro da gente também, como essa consciência maior, que faz a leitura da nossa realidade e vai compensar os equívocos do ego, tentando mostrar caminhos para a gente. O amor de Deus é infinito, e todas as realidades da vida são tentativas, então, de refletir essa ideia da projeção, algo de nós para nós mesmos, como forma de dizer: espera aí, olha aí, vai para a direita, vê melhor aqui. Então, nós temos mecanismos psicológicos profundos de autorregulação, de autocura, que são tentativas de solução. Mesmo a neurose, mesmo a doença psicológica, sempre uma tentativa de solução. Mesmo que equivocada, gente, mas é uma tentativa. Tanto é que nos sintomas da pessoa já está toda a dica da sua solução. Porque o sintoma é uma verdadeira obra de arte. A gente não sintomatologiza por acaso. Os sintomas que a gente faz, ele é um reflexo e adequado à dinâmica da nossa estrutura interna. Então, no sintoma neurótico, já tem uma dica do nosso equívoco e do caminho de libertação daquela neurose. Né? Se a gente saber ler, né, entender, né, naquilo que o Evangelho nos traz, na fala do Cristo, de a gente ter olhos para ver e ouvido para escutar, a gente vai ver que todos os processos da vida da gente, mesmo os equivocados, são uma tentativa de solução. Tá? Mas mesmo que uma tentativa frustrada, mas uma tentativa de solução. Eu vou dar um exemplo bem básico para vocês. Né? Ontem, na palestra de hoje, sobre emoções, eu comentava sobre as pessoas que têm compulsão alimentar, né? Que é uma doença, às vezes muito séria, porque a pessoa não consegue se controlar. Então, é uma neurose, a compulsão é uma neurose. Então, ela está buscando no alimento algo neurótico, mas essa neurose que vai para o alimento não é por acaso. Então, no alimento tem um símbolo de nutrição, de fonte de vida. Então, é uma tentativa de buscar algo que falta nela. Mas por ela não compreender, essa busca é equivocada. Ela vai de uma maneira neurótica. Mas o sintoma, ele está dizendo que existe uma tentativa, porque a vida, do ponto de vista psicológico, na visão espírita, ela é teleológica. O que a gente quer dizer com isso? Ela tem um sentido. Existe uma força que nos impele para evoluir. A evolução também é uma lei. A gente não escapa dessa lei. Existem forças psíquicas que nos impulsionam sempre para frente.
Então, mesmo a doença, a neurose, mesmo sendo um desvio na rota, uma queda, existe um movimento, um mecanismo que tenta buscar uma saída mesmo nos nossos equívocos. Então, eu tentei buscar saída no alimento, na compulsão alimentar. Equivocada é. Mas não é por acaso que eu fui buscar ali. E ali tem um sentido mal compreendido, mas existe uma mensagem importante para mim. O que na minha vida vai realmente me nutrir? Que não é o alimento físico, mas é uma outra nutrição que eu preciso. Então, se eu compreender isso, né, eu vou poder entender, buscar no caminho certo. Mas a neurose é uma tentativa de buscar preencher e responder essa minha necessidade. Então, todos os nossos sintomas também são tentativas de cura, de solução. Mas por a gente não compreender, eles ficam equivocados. São tentativas frustradas, mas são tentativas. Então, é porque existe esse self. E esse self vai nos dar caminhos pelo nosso sonho, pelo nosso sintoma, por situações da vida que nos acontecem também. Então, a Joana vai trazer esse encontro do self como algo fundamental para o ego. Isso é uma coisa que o Jung também já traz na obra dele, né? Que a Joana vai falar do despertar do si. Só que não tem como a gente fazer esse caminho para o self sem passar pela nossa sombra. Então, todo o encontro com aquilo que é divino em nós, o que é essencial em nós, também é um encontro com a nossa sombra. Vou dar um exemplo prático para vocês, que é na figura de Saulo. Quando Saulo, como doutor da lei, ele está com ódio do Cristo, né, ele tem, né, a noiva dele morreu, né, Abigail. Ele tinha matado Estevão, que era irmão da noiva dele. Então ele tinha perdido a noiva, ele tinha cometido um erro, ele tinha ficado isolado, e mais ele odiava aquele Cristo que os cristãos seguiam, e mais ele que perseguia os cristãos. Então ele tinha uma obsessão, né? E, na verdade, esse ódio pelo Cristo, no fundo, é uma atração também. Porque na psicologia as coisas são muito relativas, né? Aquilo que a gente muito odeia, talvez porque a gente necessita muito daquilo, ou precisa daquilo. Então, na verdade, ele está apaixonado pelo Cristo. Só que ele não sabe disso, né? Por que ele vive sempre pensando, cara, deixa o cara em paz, vai fazer a tua vida, né? Coitado do carpinteiro, a filha do carpinteiro, né? Mas não, ele tem ódio, e tudo que fala do Cristo ele já olha, então aquilo ocupa a vida dele, né? Então ele está possuído pelo Cristo, mas está negando o Cristo. E ele é um doutor da lei, um cara que é extremamente de uma inteligência, um cara que é um cara culto, que entende então da tradição judaica, que tem o poder, como doutor da lei, de poder fazer valer essa lei. E o ódio dele é tão grande que ele pede então a autorização, os doutores da lei, de perseguir o Cristo. Então que ele viaja para Damasco, atrás de Zacarias, né, que tem ódio, porque foi um dos elementos da história dele que botou ele em desgraça. E quando está lá na estrada de Damasco, tem aquele velho momento histórico, sublime, onde Cristo aparece para Saulo e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, Saulo vê a imagem do Cristo, um clarão, né? Isso é muito bem contado no livro Paulo e Estevão. E ele cai do cavalo e fica cego. Então, esse cair do cavalo, literalmente, também é simbólico, né? A gente fala isso, né? No dito popular, cair do cavalo, caiu os boteados do bolso, né? Ou seja, ele cai do cavalo, fica de quatro, né? Eu estou romantizando, porque fica de quatro, né? E fica cego, gente. Então, você vê assim, que ao mesmo tempo que o encontro de Saulo, que depois vai se transformar em Paulo de Tarso, é encontro com a luz e com Cristo, é encontro com a cegueira dele. Então, o sintoma de ficar cego não é por acaso. Jesus, vamos deixar ele cego alguns dias.
Não, essa cegueira é uma cegueira psicológica, dizer que é uma cegueira histérica, né, de Saulo. Mas ela tem um sentido, porque esse encontro com o self é um confronto com o egoísmo, com o orgulho dele, com a cegueira que ele estava vivendo, de achar que estava com a verdade e estava na maior das trevas, que é o fundamentalismo. Porque o fundamentalismo é um tipo de cegueira que a pessoa pensa que está na luz. Acha que está com a verdade e, na verdade, está aprisionado na sua própria escuridão. Então, esse momento do encontro com o self, representado na figura do Cristo, também é um encontro com a sombra de Saulo. E se ele não resolver a cegueira dele, não a cegueira só física, mas a cegueira psicológica dele, ele não vai conseguir viver o self, que é a proposta de Jesus, né? Que dá um outro destino para a vida dele. Então, nós, de alguma maneira também em nossas vidas, somos confrontados ao mesmo tempo com aquilo que é de mais divino na gente, e esse confronto é ao mesmo tempo confronto com a nossa cegueira, com a nossa escuridão, com a nossa sombra. Não tem como ser diferente. Tá? Então, em algum momento da nossa encarnação, a gente também vai ter que fazer uma descida para o nosso inferno interior. E sair de lá libertado para que a gente possa conquistar o nosso caminho que a gente chama de individuação. Deixa eu ver aqui. Tá. Já é 13h30. Já é a hora do intervalo, mas eu vou só pegar mais 5 minutinhos. Deixa eu ver, tinha um monte de coisa para trazer, mas eu vou pegar 5 minutinhos. Então, que a Joana fala do cair em si, né? Cair em si, que ela usa a parábola dos talentos, do filho pródigo, que é uma parábola muito bonita, que também está no livro Em Busca da Verdade, para explicar o mecanismo psicológico da pessoa que se perdeu do mundo, mas cai em si e depois resgata a si mesmo a partir de um processo de redenção. Então, tem uma coisa importante que o Jung vai dizer, né? O Nietzsche, o filósofo Nietzsche, tem uma frase que dizia assim: procuravas o pior e encontraste a ti mesmo. Ele não é muito otimista, né? Então, Nietzsche fala dessa questão, né, que o pior está dentro da gente. E tem uma coisa, Jung vai ler essa coisa do Nietzsche e vai dizer uma coisa importante, que é o seguinte: a gente não pode fugir da gente mesmo. Não tem. Porque esconder não é um bom negócio, né? Então, porque onde a gente vai ter que se carregar. Não vou dizer, eu vou deixar o Gelson lá em casa, né? E eu vou ali fazer uma palestra em Carazinho, não? Eu vou com tudo aquilo que me pertence. Então, não tem como fugir da gente. Então, onde formos, a gente vai carregar a nós mesmos. Então, se a gente vai ser o pior ou o melhor, isso depende da gente. Então, essa é a proposta da Joana de Ângeles, não fugir mais da gente. Não querer mais se mascarar a nossa realidade, né? Ela tem uma frase no Ser Consciente, deixa eu pegar aqui para vocês, está mais adiante. Onde que está? Cadê? Não, está mais... Aqui. Então, no livro Ser Consciente, ela diz assim: o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto de vista inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se máscara, sem deterioração. Para isso não se julga nem se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se. Então, eu acho que esse parágrafo da Joana dá uma síntese bem interessante, né, da proposta dela, onde tem uma regra da psicologia arquetípica, que é justamente essa: começa da onde tu está. Se eu estou perdido em Carazinho, eu tenho que começar de onde eu estou. Então eu vou ligar para alguém: eu estou perdido aqui em Carazinho, mas onde tu está? Eu estou aqui perto de uma farmácia,
ali do outro lado tem um prédio cor-de-rosa, aqui tem uma placa dizendo assim, indicando o centro. Eu tenho que me situar primeiro a partir de mim mesmo para saber qual é o caminho e poder me achar naquele universo ao qual eu estou perdido. Então, muita gente ou fica preso no passado, ou fica no anseio do futuro e perde a realidade do presente. E a única garantia que a gente tem é o presente, gente. Porque viver o presente é garantir o nosso futuro. E o nosso passado está aqui já. Se a gente não pode fugir do que a gente é, não precisa olhar para trás, né? É só olhar para a gente. Porque as nossas tendências, nossos impulsos, as nossas memórias, tudo também está falando desse passado que volta de igual maneira nos encontros, dentro da nossa família, nas nossas características, nos conteúdos que a gente traz, nas tendências psicológicas da gente e assim por diante. Então, na verdade, o presente é realmente a grande oportunidade. Então, em psicologia, a gente diz, começa de onde tu está. Nem vai ficar preso no passado, nem tenta fugir para o futuro. Te situa, te descobre, te reconhece, te perceba. Olha para a tua realidade, tanto ao redor como de dentro, para dar o primeiro passo. Como nosso irmão Bezerra nos coloca, passos pequenos, mas firmes. Então, e essa caminhada começa a gente se situando. Por isso que Jona coloca, que o ser consciente ele tem que se aceitar como é, aprimorando sem cessar e num processo de autoanálise, disposto a encontrar-se sem máscara. Então, essa proposta assim, eu vou me aceitar a partir daquilo que eu sou. Como eu não sei como fugir de mim mesmo, eu vou ter que suportar aquilo que eu sou e estar crucificado na cruz simbolicamente representa isso, ou seja, estar sob tensão das forças opostas dentro de mim, suportando a minha realidade, o que é de melhor, o que é de pior de mim. Então, se eu tenho um pitbull dentro de mim, não adianta fingir que não tenho, senão ele vai saltar a qualquer hora e vai morder alguém. Então é melhor eu reconhecer ele e botar numa coleirinha e segurar bem firme, alisando ele. Não tem problema, é amigo, tal. Ver por que ele ataca, se ele está com medo, se ele se ele está com fome. Então, eu tenho que reconhecer essa parte minha. E a partir que eu reconhecer ela, eu vou poder lidar com ela. Então, a Joana propõe um processo dialógico, um diálogo criativo com a sua própria natureza. E por isso que no final do parágrafo ela vai dizer, o ser consciente não se julga, então ele não vai se criticar, não vai se julgar, porque julgar nunca é uma coisa boa, nem ao próximo, nem a mim. Está lá no decálogo, não julgueis, não é só o outro, é a nós mesmos também. E nem se justifica, porque quem se justificar, botar a sujeira embaixo do tapete, fazer de conta que não existe, ou explicar que não fui eu, que ela não é minha. Então, nem negar a nossa realidade, nem reprimir, nem se identificar com aquele lado nosso também. Eu tenho um pitbull, mas eu não sou pitbull. Ele é só uma partezinha minha. E nem é tão importante assim, coitadinho. Mas eu tenho que reconhecer que ele existe. Porque se eu não reconhecer, ele vai fazer alguma coisinha aí não muito boa. Então, não reprimir, nem se identificar, nem se julgar, nem se justificar, mas se descobrir. É um processo de autodescoberta, de autoconhecimento, como esse processo, então, de autolibertação das nossas amarras e da descoberta dos nossos potenciais que existem dentro da gente. A gente dá um intervalinho e voltamos então daí num bate-papo, tá bom?